Minutos Pandémicos. Olá, boa noite. Hoje é dia 13 de Abril, Dia Internacional do Beijo. Falando em beijos, todos nós andamos bastante arredados desses hábitos. No entanto, não poderia deixar de assinalar esta data com uma pequena efeméride. Em 1980, nascia na República Checa a atriz Jana Kova. Dizendo o nome desta atriz em bom português, e quase sem nos darmos conta, acabamos por ter o desfecho para alguns daqueles que infelizmente têm Covid-19. Esperemos que sejam poucos, tal como esperamos que continuem todos a cumprir as recomendações das entidades competentes e que no futuro o número seja cada vez menor. Boa noite, Helena. Boa noite, Jacinto. Boa noite, Rui. Boa noite, Helena. Boa noite, Pedro. Boa noite, Rui. E bem-vindos a mais uns Minutos Pandémicos. Começamos já, sem mais demoras, com os números? Começamos. Então vamos aos números. Números que hoje registram a taxa mais baixa desde que começou a haver registro de casos confirmados de Covid-19 em Portugal. Um aumento de 2,1% em relação ao dia de ontem, 349 casos. Atingimos os 16.934 casos registados e confirmados em Portugal. Antes de ir aos outros números, só um pequeno parêntese, e indo já à região norte do país, que destes 349 casos registados, 237 foram na região norte. Da mesma forma, chegámos aos 535 mortos, mais 31 do que ontem, um aumento de 6%. Mas também nestes, 23 foram ao norte. Portanto, a região norte continua com um índice de Covid-19, tanto nos casos confirmados como nos casos de morte, muito superior a 50% daquilo que é o número total nacional. Casos recuperados mantêm-se os mesmos 267 que tínhamos no relatório de ontem, e este aumento de 31 casos mortais fez com que a taxa de mortalidade subisse para 3,16 em Portugal. Não há alterações significativas no que diz respeito à divisão de casos confirmados por faixas etárias, a não ser, uma vez mais, na faixa etária acima dos 70, em que voltou a subir meio ponto percentual. Neste momento, acima dos 70 anos, são 15% dos casos confirmados. E no que diz respeito a casos confirmados com mais de 80, são 2.535 casos confirmados. Fixem este número porque já vamos falar dele daqui a pouco. Analisando os casos, a caracterização dos óbitos ocorridos, temos que 85,79% dos casos era tudo doentes com mais de 70 anos. A taxa de mortalidade acima dos 80 anos é de 13,73%, portanto, arredondando, 14%. Recordam-se do número que falámos há pouco, 2.535 casos acima dos 80, 14% a taxa de mortalidade. É só fazer contas e, sobretudo, é só pensar que é preciso continuar a fazer todo o esforço para que não se continuem a confirmar casos de Covid-19 em ninguém, mas, muito em especial, acima destas faixas etárias que têm uma taxa de mortalidade muito, muito elevada. Vamos ao número de casos internados e ao número de casos internados em UCI. E, como sempre, sabem, temos feito aquele exercício que é considerar, e uma vez que não há esse número disponível, considerar numa situação muito conservadora, aliás, mais conservadora do que aquela que alguns especialistas têm defendido, que 80% dos casos mortais saíram do CI, portanto, dos casos internados. Isso significa que seriam 25 que saíram, por exemplo, de UCI. Nós ontem tínhamos 228 casos em UCI, hoje temos 188. Hoje temos uma redução efetiva de casos internados em UCI, uma redução de 7,4%. No que diz respeito a casos internados, há uma ligeira subida, mesmo fazendo esta consideração dos 80%, há uma subida de 3,12%, mas um número, de todas as formas, muito baixo em relação àquilo que já temos visto em dias anteriores. Quanto a números nacionais, se não me esqueci de nada, corrijam-me, se me esqueci é tudo, podemos ir até aos locais.
Ora, nos locais, Nos temos locais, adicionalmente. temos um aumento ligeiro, que mesmo assim é um pouco menos ligeiro que o aumento de ontem. Hoje temos 159 casos confirmados, ontem tínhamos 155. Isto significa um aumento de 3%. O aumento na área metropolitana de Lisboa foi de 1,70%. Portanto, hoje invertemos aqui os papéis. Normalmente nós estávamos a crescer, a Amadora estava a crescer abaixo, entre metade e um terço da área metropolitana de Lisboa. De ontem para hoje aumentou aqui um pouco mais. Também uma ligeira variação no que diz respeito ao número de infectados por cada 1.000 habitantes. A Amadora tem neste momento 0,87, tinha ontem 0,85. A área metropolitana de Lisboa continua a manter um infectado por cada 1.000 habitantes. Significa que em toda a área metropolitana de Lisboa, a Amadora tem um peso de 5,50 do número de casos confirmados, sendo que a população da Amadora é 6,4% da população total da área metropolitana de Lisboa. Tendo uma noção maior, e a nível nacional, a área metropolitana de Lisboa significa 17% dos casos confirmados, a Amadora tem 0,94%. Há um outro exercício que temos feito todos os dias, também para ter um pouco a noção de como é que está a Amadora em relação, e neste caso temos comparado com Lisboa, densidade populacional. Lisboa tem 5.000 habitantes por quilómetro quadrado, a Amadora tem 50% mais, tem 7.500 habitantes. Em Lisboa há 9 casos confirmados por quilómetro quadrado, na Amadora há 6,6 por quilómetro quadrado. Portanto, mesmo com aquele aumento que tivemos hoje, se aplicássemos à Amadora o mesmo rácio de Lisboa, a Amadora teria 216 casos confirmados e não os 159 que se registram hoje. Ou seja, o caminho, ainda há muito caminho para fazer, mas até prova em contrário, o caminho tem sido um bom caminho. Vais mostrar agora aquele gráfico cheio de linhas. Da praxe. Mostra precisamente o caminho que tem vindo a ser feito. Mostra o caminho que tem vindo a ser feito, mostra aqueles 3 dias em que houve um aumento mais significativo. Tira-me só o gráfico de Lisboa, por favor. Aquele caminho mais significativo, aqueles 3 dias em que houve um crescimento mais acentuado, porque a Amadora tem tido sempre um crescimento muito sustentado, muito linear, sem grandes saltos, e nos últimos 2 dias parece que estamos a voltar ao mesmo. Esperemos que assim seja. Quanto a números, do que me diz respeito, é tudo. Muito bem. Passamos aqui para as notícias que trazemos todos os dias e hoje vou falar de uma boa notícia, mas que esperemos que ela nunca entre em prática, digamos assim, nos próximos dias. Hoje a TV Amadora saiu em reportagem e fomos conhecer os 2 espaços que a autarquia... Agora estão a ouvir, que isto é sempre interessante, mas fomos conhecer os 2 espaços que a autarquia preparou para receber, por um lado, doentes com Covid-19 e doentes que não têm Covid-19. Porquê? Porque estes espaços estão pensados para receber eventuais utentes de lares ou de residenciais de idosos, e em caso que isso possa vir a acontecer, haverá sempre utentes que terão ou poderão ter o Covid e utentes que não têm, mas é preciso ter espaço para cada uma destas populações e, portanto, no pavilhão da Escola Cardoso Lopes está o espaço para doentes não Covid, com 40 camas, e depois no pavilhão da Escola Miguel Torga está o espaço para doentes com Covid, com 35 camas, com o devido espaço entre elas, que são 3 metros, e portanto é um investimento feito pela autarquia em parceria, e tem ajuda para a sua concretização das instituições da cidade, e é de facto um espaço de acolhimento de retaguarda, que é uma boa notícia para a cidade, porque é sinal que temos esta preparação prévia para caso seja necessário utilizar e seja necessário salvaguardar a saúde das pessoas, das instituições e dos seus utentes. Que é aquele tipo de equipamentos que esperemos nunca seja necessário. Exatamente, essa foi uma mensagem muito passada, não é? Esperemos que nunca seja utilizado, porque será de facto um bom presságio para nós, e porque esta questão dos lares também, das ERPs, está a preocupar toda a gente,
e esperemos que a Amadora consiga sobreviver a essa preocupação. Muito bem, e continuamos agora com o desporto, não é? Exatamente, agora com o desporto, o desporto tenta muito lentamente regressar à normalidade. Neste caso, na Madeira, o Nacional da Madeira é o primeiro clube a nível nacional a regressar aos treinos, ainda que de forma muito condicionada e em ambiente controlado, segundo informações que foram veiculadas pelos responsáveis do clube. Os jogadores treinam à vez, um jogador em cada meio campo, sem presença de qualquer elemento adicional, seja atleta, seja staff, de forma a evitar ao máximo contactos entre eles. Esta é uma tentativa, digamos assim, do clube em preservar a integridade física dos jogadores e também para evitar que sejam submetidos a treinos mais intensivos caso a época seja retomada. Neste momento, o Nacional tem 50 pontos, está na segunda liga e é líder da segunda liga, isto resultando, claro está, da classificação que tinham à 24ª jornada, quando o campeonato foi interrompido. Normalidade que lá por fora também começa a pouco e pouco a tentar ser imposta, digamos assim. Neste caso, os nossos hermanos, que regressaram hoje, ou tentam regressar hoje à normalidade. No entanto, o movimento que se via hoje de manhã na principal estação de comboios em Madrid era este, muito residual, tendo em conta que as imagens foram filmadas em plena hora de ponta. Não, mas, Pedro, deixa-me só acrescentar uma coisa em relação à normalidade de Espanha e às vezes à forma como se encaram alguns números, porque hoje foi dito como se de uma grande vitória se tratasse, que Espanha só teve 500 mortos nas últimas 24 horas. É bom que se tenha a noção que o só nestas 24 horas significa a totalidade dos mortos que nós tivemos desde que começou o surto pandémico em Portugal. Portanto, eu sei que quando os números começam a ser muito grandes, depois de uma redução, parece um caminho muito bom. Não, morreu 500 mil pessoas nas últimas 24 horas. Portanto, ainda há muito caminho pela frente, não só em Portugal, mas também em Espanha. Meio milhar, exatamente. 500 mil a acrescentar a todos os outros que já morreram anteriormente, porque não é só o 500 mil. Por isso é que quando se vem de números, morreram 1000, morreram 1100, morreram só 500. Não é só 500, são 500. Amanhã provavelmente, se calhar, vamos estar, salvo seja, a falar sobre, eventualmente, mais 500 que faleceram, ou talvez um pouco menos. Ou 400, não importa, é irrelevante. É mais uma vitória, mas é sempre mais um número que se junta a todos os outros. Mas também dizer que este regresso à normalidade, para que as pessoas percebam, não é uma coisa imediata. Isto está a ser feito também a pouco e pouco, nem tudo abriu, nem tudo vai abrir de uma só vez. Mas realmente Espanha decidiu que algumas coisas deveriam começar a funcionar. Vamos ver. Como nós mais tarde ou mais cedo vamos ter que decidir em Portugal e sempre que se começar a abrir algumas portas vão continuar a aparecer casos, vão aparecer casos porque não há forma de o evitar, ou seja, só quando nós tivermos um medicamento, tivermos uma vacina, nós estivermos todos imunizados, é que a normalidade pode voltar a ser normal. Sim, só, antes do Pedro continuar, só dizer aqui que a Júlia Pires pergunta se afinal se deve usar máscaras ou não. Eu acho que nas últimas informações que têm surgido, é assim, vai passar a ser uma coisa absolutamente necessária para poder... Ora bem, a informação número 9 de 2020 da Direção-Geral de Saúde, que foi emitida hoje, vem dizer finalmente, e eu posso ler só algumas breves passagens dessa informação. Estudos recentes mostram que as máscaras cirúrgicas podem reduzir a detecção de RNA de coronavírus em aerossóis, com uma tendência para redução em gotículas respiratórias, sugerindo que as máscaras cirúrgicas podem prevenir a transmissão de coronavírus para o ambiente, a partir de pessoas sintomáticas, assintomáticas ou pré-sintomáticas. E sabe-se hoje que o indivíduo infectado é transmissor do vírus desde 2 dias antes do início dos sintomas, sendo a carga viral elevada na fase precoce da doença. E diferentes estudos estimam várias e muito díspares percentagens de indivíduos assintomáticos com capacidade de transmitir a infecção. Acresce que não foram descritas diferenças significativas na carga viral entre casos assintomáticos e casos sintomáticos. Salto um parágrafo. Assim, aplicando-se o princípio da precaução em saúde pública, é de considerar o uso de máscaras por todas as pessoas que permaneçam em espaços interiores fechados com múltiplas pessoas
como medida de proteção adicional ao distanciamento social, à higiene das mãos e à etiqueta respiratória. Fim de citação. Acrescento eu, já o bom senso ditava, mas eu diria que houve por aqui alguma teimosia no meio até se chegar a esta informação. Ok. Prosseguindo então com o que está previsto no alinhamento, e estávamos a falar em regressar à normalidade, e normalidade passa também um pouco por isto. Neste caso, temos o nosso primeiro-ministro às compras, como qualquer e vulgar mortal, digamos assim. Falámos ainda agora em máscaras, mas podemos também falar em luvas. Luvas, esse modo de proteção tão falado também por estes dias. Eu continuando a bater na mesma tecla que as luvas por si só não resolvem absolutamente nada se não soubermos efetivamente aquilo que fazemos quando as temos metidas, poderão verificar a dada altura neste vídeo que o nosso primeiro-ministro, embora esteja de luvas, vai fazer algo que é completamente contraproducente, que é levar a mão à cara. Sim, mas, Pedro, mas o primeiro-ministro, passa a explicar, o primeiro-ministro aí estava de luvas, mas era por causa de não ficar com o cheiro do peixe entranhado nas mãos. Luva, é só uma. Luva, exato. Luva, é só uma. Essa luva que vai agora à cara, e essa mesma luva, neste caso, essa mesma mão, vai servir para meter o código no terminal de pagamento automático. Portanto, a luva por si só não está ali a fazer rigorosamente nada. Seja na mão dele, seja na mão de qualquer outro indivíduo. Portanto, ou andam com luvas e tomam as devidas precauções de não levar as mãos à cara, ou então não faz sentido andarem de luvas. É o primeiro-ministro, podia ser outra pessoa qualquer, porque isto é recorrente. Sim, mas é recorrente em todas as pessoas, qualquer um de nós leva Sim, claro. 20 e tal vezes a mão à cara por que é uma coisa diferente. É instintivo. Portanto, aí não podemos tentar controlar. Aliás, durante as emoções dos minutos pandémicos, se formos rever, eu não sei quantas vezes é que eu levo mesmo na cara. Muitas vezes mesmo. Portanto, é algo que já temos alguma dificuldade em controlar. E eu penso que, e sem mais demoras, até porque o tempo é nosso inimigo, que está na hora de falarmos, como sempre, falámos com o nosso convidado. O nosso convidado de hoje é Mário Conde, comandante dos Bombeiros Voluntários da Amadora. Comandante Mário Conde, boa noite. Muito obrigado por estar aqui connosco e por conseguir encontrar um pouco do seu tempo, que eu acredito que nesta fase do campeonato não é fácil, para falar um pouco daquela que tem sido a experiência dos bombeiros nesta realidade que nós agora vivemos. Como é que tem sido para os bombeiros? Complicado? Boa noite, obrigado pelo convite para estar aqui. Naturalmente que isto foi e continua a ser uma experiência única, ninguém estaria preparado para isto, porque não sabíamos nada disto, naturalmente, nós e muita gente, quase toda a gente, isto foi uma surpresa. Isto foi uma mudança radical de comportamento, de atitude, mentalidades. Tivemos que começar tudo de novo a nível de formação e informação. O que é que usamos para isto? De facto, nós estávamos equipados para muita coisa e tínhamos muito equipamento e continuamos a ter muito equipamento, mas para isto não tínhamos. E andámos aqui um pouco a tentar saber o que fazer numa fase inicial. Mas depois lá conseguimos, de facto, conversar, reunir, estruturar tudo, fazer mudanças de estrutura no nosso edifício e andar ali nos primeiros dias a tentar perceber o que é que se passava, porque também tínhamos pouca informação sobre isto. Naturalmente, nós somos bombeiros, assistimos a muita coisa, mas também temos o nosso sentimento, o nosso medo, o que é que isto poderá ser, porque também temos família, o que é que podemos levar aqui para casa, e então aquilo foi, esta situação foi uma situação muito complexa. Entramos no comboio, como se costuma dizer. Neste momento estamos organizados. Tivemos um grande apoio da Câmara Municipal da Amadora a nível que não tínhamos algum de facto, mas era para o nosso dia-a-dia. As entidades que nos pediram na altura dar alguma ajuda, parece que se esqueceram ou estavam bem piores que nós. E o que tivemos foi o investimento que fizemos para
compra de equipamento de proteção individual e depois a Câmara, de facto, fez um investimento e continua a fazê-lo, e foi através daí que conseguimos ter uma preparação e uma proteção para poder fazer a prestação de socorro a estas vítimas do Covid-19. O facto é que ainda hoje tomemos queixas de doença, temos melhor preparados, sem dúvida alguma, mas continuamos com o cuidado para que daqui não vamos para casa, não queremos que seja daqui infectados e de seguir prejudicar os nossos familiares que já passam tanto tempo sem nós e agora passar 14 dias em casa com a atividade que nós temos não é muito agradável. Comandante, qual tem sido a principal dificuldade com que se deparam, desde logo, com a organização deste novo método de trabalho que tiveram que encontrar? Falávamos há pouco, antes de começar o programa, tem as equipas agora divididas de uma forma diferente, com uma carga horária diferente, tentando evitar que as equipas se cruzem para evitar situações que possam originar algum contágio, no caso de alguém estar contagiado. Como é que tem sido organizar essa nova realidade? Olha, a nova realidade não foi fácil. Como dizia inicialmente, a mudança de comportamento numa fase inicial é sempre complexa. Nós temos 100 bombeiros e na sua totalidade de funcionários daquela casa temos 94 funcionários. Tínhamos turnos formatados de 8 horas e outros de 12 horas. Tivemos que reduzir o pessoal, tanto da parte operacional como da área administrativa, reduzir ao máximo, alguns com teletrabalho e outros que tiveram que ficar em casa por causa desta questão de quem tem filhos menores nas escolas e no ATL. E tivemos que modificar os horários que tínhamos para um horário único, que é de 24 horas e descansa 48. Tivemos que mudar as nossas camaradas, temos 3 camaradas, duas femininas, duas masculinas e uma feminina, a retirar todas as camas e passá-las para o nosso salão nobre, onde estão neste momento a comunicar lá, com as distâncias necessárias para que possam ficar num espaço daqueles aproximadamente 18 a 19 elementos. Portanto, como deve compreender, esta mudança foi extremamente radical, porque ficar 24 horas com um serviço desta natureza, numa cidade que temos uma média de 50 emergências por dia. Está bem que a emergência diminuiu neste momento um pouco, porque temos suspeitos de Covid. Portanto, não ir a casa durante 24 horas não é fácil. Portanto, mas com a força de vontade que nós temos, e reunimos e falámos e convencemos que era a única forma de conseguir manter o socorro à população era estarmos presentes, com a nossa preparação, o nosso equipamento, tendo todo o cuidado quando vamos para a rua, para não fazermos nada desagradável ligar para dentro. Comandante, eu sei que nós, em princípio, ou pelo menos assim o indica, estamos a entrar na chamada fase, ou entramos na chamada fase de Planalto, mas enfim, o Planalto ainda não sabe se é um Planalto muito comprido ou não, e depois do Planalto temos que descer a montanha novamente. Qual é a sua maior preocupação enquanto comandante dos Bombeiros Voluntários da Amadora, com o tempo que ainda temos pela frente, mesmo sabendo nós e esperando nós que a curva agora, se tudo correr bem, já não vai subir, será sempre a manter ou a descer, mas enfim, ainda com algum tempo pela frente. Bastante, certamente. Sim, eu também penso que sim. O tempo tem a ver com o comportamento de todos. E se o comportamento de todos for um comportamento positivo, e que todos tenhamos a noção que somos uma equipe, tanto bombeiros, polícia, população, temos que trabalhar todos com o mesmo sentido, naturalmente que isto vai diminuir significativamente a curva. Mas o facto, a minha preocupação relativamente ao meu corpo de bombeiros, onde tenho muitas famílias, é que houve muitas mudanças, como já falei, uma das mudanças foi a prestação de serviço que trazia algumas verbas à associação e que sustentava de alguma forma as nossas necessidades financeiras e que deixamos de ter dinheiro em base lá dentro. Isso pode prejudicar futuramente a operacionalidade do nosso corpo de bombeiros. Isso preocupa-me. Preocupa-me também, naturalmente, se, de facto, esta curva se alongar e não tivermos um tempo certo para que isto possa terminar. Há muita coisa em jogo, a economia do país, enfim, há um conjunto de situações em que, se nós, todos juntos, trabalharmos com o mesmo, juntos não tivermos noção, se não ficarmos em casa
esta situação não se resolve e será extremamente preocupante, não para os bombeiros todos, para toda a gente, nomeadamente para o povo português e para a sociedade. Mas dizer-vos que também estou muito admirado com o comportamento e com os resultados que temos tido no Conselho da Amadora. Tem sido um trabalho excelente de forças do Conselho, entre PSP, Proteção Civil Municipal, Câmara Municipal, Polícia Municipal. Tem sido um trabalho excelente, juntamente com o Enfermeiro e com os bombeiros. Temos trabalhado diariamente para que isto tenha possível. Eu gostaria que fosse já amanhã, mas é impossível naturalmente. Comandante, para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar ficar a quem nos está a ver neste momento para enfrentar os próximos tempos? Olha, a mensagem que eu gostaria de deixar era pedir às pessoas que tenham um bocado de consideração para quem não pode ficar em casa. E quem não pode ficar em casa somos nós, de facto. Há muita gente que não pode ficar em casa, nomeadamente os hipermercados, os centros de saúde, hospitais, bombeiros, PSP, proteções civis. Nós não podemos ficar em casa, mas eles podem. E nós, para não ficar em casa, temos uma forma de os ajudar. E eles também nos podem ajudar a nós. Portanto, a população que pode ficar em casa, que fique, nomeadamente os séniores, evitem lá vir para a rua, porque o convívio há de vir um dia. Não vai ser rápido se nós quisermos. Se nós não quisermos, naturalmente, isto vai durar algum tempo. Portanto, eu, para não ficar em casa, fico você em casa e ajudo-nos a acabar com isto. É o único comentário que eu poderia fazer neste momento, é pedir ajuda à população que nos ajude a nós. Muito bem, Comandante Mário Conte, muito obrigado por ter partilhado aqui connosco a sua opinião e o seu conhecimento sobre esta situação, em especial no corpo dos bombeiros voluntários da Amadora. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade, que certamente ainda vamos ter que falar sobre este assunto mais tarde. Claro que sim. Boa noite. Obrigado. Boa noite. E pronto, e nós estamos a chegar ao fim. Sim, vamos nos despedir e é a vez da Helena depois dar o pontapé de saída para nos irmos embora. Eu despeço é uma novidade. Boa noite, até amanhã, fiquem em casa. Então vá, até amanhã, eu vou tratar do resto, forte em subir. Pronto, hoje fecho os Minutos Pandémicos, um conjunto de músicos do heavy metal português, onde se encontram alguns músicos da Amadora, aproveitou a quarentena e gravaram um tema intitulado É o Corona. Eles fizeram-nos chegar a música, que já está aqui a decorrer enquanto eu estou a falar. E, exatamente. Até ficaste sem palavras. Fiquei, isto é assim, está Então até amanhã, deixem ouvir. Exato, para dizer que é uma iniciativa que partiu do Caminhos Metálicos. A música e as vozes foram gravadas numa só semana. E pronto, aproveitem. Até amanhã. Não lugar me desespero, na esplanada ele vai te apanhar o corona. Nem andes a passear junto à praia, não sejas vítima. Lava as mãos com sabão, espirra pra margarina para o chão. Tem cuidado porque ele é. Ai, 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 ai. Minutos Pandémicos.